Olá, amigos, eu sou João Vicente, estou de volta com o Assuntando com João Vicente. O Assuntando com João Vicente é um bate-papo informal, um monólogo, aliás, informal, que a gente traz para vocês quando algum fato excepcional apresenta uma justificativa excepcional, né? Extraordinária. Pois bem, hoje nós trazemos para vocês uma coisa que inclusive eu sou parte dela, eu faço parte dessa confraria. Hoje é o dia consagrado ao aposentado. Quando se fala em aposentado no Brasil, há, de certa forma, uma certa discriminação, porque começa a julgar que aquela pessoa tornou-se naquele dia oficialmente inútil. E não é assim. A pessoa poderá tornar-se ou não, dependendo da filosofia de vida que ele tenha, que a pessoa tenha. O que é a aposentadoria? A aposentadoria nada mais é do que um seguro que a gente, ao longo da vida, adquire para num determinada fase de vida e depois de muitos anos de labor, de trabalho, você chegar a um descanso, não um descanso de tudo, mas um descanso daquela tarefa, daquelas tarefas que você executava rotineiramente, que se constituía o seu regime de trabalho. Eu conheço vários países, por exemplo, a gente tem um exemplo muito sério, as comunidades primitivas, que por sinal essa semana foram tão massacradas, né? As comunidades primitivas, eles têm, toda tribo tem o conselho dos idosos, que se não pega no anzol, ou na tarrafa, ou no arco e a flecha para caçar, ou a enxada para plantar, ele contribui com opiniões. E eles entendem que um conselho de pessoas vividas tem muita experiência de vida a transmitir. O chinês, a filosofia oriental, a cultura oriental, cultua muito isso. A China é um país onde você, para chegar a um cargo público de notória responsabilidade e de magnitude, de grande magnitude, você tem que ter uma certa idade. Você não é um jovem que vai fazer isso. Não por desrespeito aos jovens, mas por entender que a pessoa que chega ao estágio de vida depois de tanto trabalho, depois de tanta labuta, tem experiência de vida suficiente para conduzir ou sugerir, propor sugestões, analisar propostas. Olha, achamos mais interessante caminhar por esse lado, por esse e esse motivo, tivemos experiências tais. Mas aqui no Brasil, devido à precariedade da aposentadoria, principalmente, notadamente no serviço público, geralmente o aposentado se aposenta com aquela obrigação de arranjar uma complementação para a sua renda. Aí ela se torna um trabalho não tão obrigatório como o outro, mas de certa forma uma exigência laboral nos mesmos moldes da que você vivia. O ideal era que a aposentadoria, quando você chegasse a determinado tempo, você que cuidava, digamos, de usina, de máquina, de fábrica e daquilo, você tivesse um tempo para você ler, para você escrever, para você pescar, para você cuidar de artes, participar de artes, arte dramática, arte cinematográfica, enfim. Você estaria tendo uma utilidade e estaria fazendo uma coisa do seu diletantismo. Mas, infelizmente, não acontece assim. E já por conta dessa questão de se considerar o idoso inútil
e ele é aposentado, coloca-se ele num canto, coloca-se lá num quarto e vai se comportar para esperar a morte. Eu não vou esperar a morte sentado como quem espera o trem, não. Ela vai me alcançar, óbvio, vai alcançar todos nós, inclusive você que está me vendo. Mas ela vai ter trabalho, né? Vai ter que ter trabalho para me encontrar. Eu aposentei-me já no final de 2020, eu me aposentei. E hoje estou trabalhando em casa. Eu trabalho naquilo que eu gosto, sempre gostei, que é escrever. Eu leio, eu escrevo, eu dou entrevista, eu falo. Às vezes eu dou uma consultoria, pretendo continuar dando na área de recursos hídricos, na área de meio ambiente, etc. E assim a gente vai caminhando sem precisar se abespinhar e definhar. Porque, igualmente a questão física, se a gente se habituar a se levantar da mesa, aliás, da rede ou da cama, ir até a mesa e fazer a refeição e voltar, se a gente fizer isso rotineiramente durante um ano, no dia que precisar você ir na sala ou no jardim, você estará cansado. Quer dizer, o corpo ambientou-se, aclimatou-se aquilo ali. Quem faz exercício físico sabe disso. Por que é que os preparadores físicos, os professores das academias, mudam o seu exercício a cada 15, 20, 30 dias? Ou 15 treinos, aproximadamente, cada um. Eles mudam para que o seu organismo não se acostume. Ele vai ficar driblando o organismo, para ele sempre estar procurando uma forma de reagir e estar crescendo. Para que isso aconteça. Então eu devo mandar minha mensagem aos aposentados, dizer para eles que não se considerem, procurem uma forma diletantismo de fazer o jardim, cuidar da agricultura, cuidar de plantar, fazer horta, fazer alguma coisa desse tipo que lhe retire da inutilidade que as pessoas conferem. Você é capaz. Não deixe o seu cérebro parar. Ele precisa estar sendo exercitado cotidianamente. Então foi por isso que a gente se lembrou, hoje no dia 25, de falar a respeito dessa questão do aposentado, que é muito estigmatizado, diga-se de passagem. Chama assim, olha a filha dos velhos. Quer dizer, ele vai pegar um vale. Aí contam até uma anedota, uma brincadeira, que o camarada, um cidadão, ele ia preparar um aniversário do neto, e ele custeou as despesas do neto, não tinha mais com quem, então ele custeou aquele salgadinho, aquelas coisas, um converscotezinho, uns comes e bebe, e colocaram, na hora de acontecer a solenidade, colocaram ele sentado na sala, numa cadeira, solene, bem vestidinho, com mais banho, e ficava aí. Quando começaram a servir as pessoas que estavam presentes, passou alguém com uma bandeja de pastel, que ele foi estirando da mão, aí tinha uma pessoa, não pegue isso, papai, não coma, porque seu colesterol está alto. Aí ele ficou por ali, aí daí lá um pedaço vinham umas balas, uns chocolate, uns brigadeiros, a coisa desse tipo. Quando foi passando, papai, não, o senhor está com a diabetes alta. E fica assim, não coma, porque isso vai lhe provocar isso. Cuidado que isso aí é muito salgado, a sua pressão está alta. Finalmente, aí o velho ficou ali sentado, custeando a festa e olhando os outros comerem. E as pessoas talvez que peçam isso, o excesso de zelo, nem se toquem desse problema. Né? Você acha, pai, o camarada não, pai, eu estou excluído da festa. Eu só estou participando da festa para eu custear. Agora o restante da festa é para se desenvolver para os outros. Eu estava um dia desse num restaurante com o Gorete, há algum tempo, e quando nós sentamos, aí chegou um casal jovem e o pai, aliás a mãe, sentaram-se, a mãe sentou do outro lado da mesa, ele sentou-se com a esposa do lado de cá. E eles dois, o marido e a mulher, cada um pegou um telefone e ficou olhando nos telefones. Quer dizer, a conversa hoje está praticamente afastada também, inutilizada por conta dessas questões, do uso desses equipamentos.
E eu olhava para lá e via a senhora, olhava assim, olhava para um lado, olhava para o outro, sem ter com quem conversar. Eu levei minha mãe para almoçar comigo, mas eu não dei o almoço maior que ela queria, que era o afeto, a atenção e a conversa. Não era só a comida. A parte física é importante, mas a parte mental é muito mais importante. Então, colegas aposentados, vamos prosseguir. Eu estou cheio de plano. Certa vez perguntaram a dona Creuza Pires, eu nunca mais esqueci disso. Ela estava dando uma entrevista numa emissora de televisão. A dona Creuza Pires, para quem não sabe, é a mãe de Marcos Pires, do meu amigo Daniel Pires, que é advogado lá do SESI. E perguntaram à dona Creuza, depois dela contar as peripécias de vida dela, as dificuldades que tinha enfrentado, as dificuldades às vezes de financeira, porque às vezes o negócio não ia bem, ela tinha que se refazer, se reinventar. E no final o repórter perguntou para ela, a senhora tem saudade? Ela disse, não, eu tenho esperança. Vejam que profundo, né? Tem saudades? Não, eu tenho esperança. Então, a esperança como dizem que é a última que morre, é o que a gente deve fazer, né? Evidentemente, um dia desse eu vi uma entrevista de Lima Duarte, ele mora numa fazendolazinha que ele tem lá perto de Valinhos, em São Paulo, aquela região interior de São Paulo. E ele conversando demais sobre a vida dele, já com dificuldade, com a fala meio trôpega, mas ele mostrando a caminhonete que fica debaixo de uma árvore lá na propriedade da fazendola dele, na granja, na chácara, que foi a caminhonete de Senhorzinho Malta na gravação da novela. A Globo presenteou a ele com aquela caminhonete e ele guarda lá e ela funciona do mesmo jeito. E ele vai lá, vai pelo jardim, mexe numa coisa, mexe noutra, e não para. Vai lá, cuida das vacas dele, desleita as vacas, ele não para. Ninguém vai pensar que aquilo ali é uma inutilidade, não. Agora, ele não tem mais horário, ele não precisa, quer dizer, porque ele respeitou o horário a vida toda, né? Então, ele está trabalhando como poderia a sociedade ser. A vida do aposentado é o sonho da humanidade. Trabalhar o essencial para viver, não para acumular desesperadamente. Eu preciso ir hoje porque eu vou ter que comprar um barco, e se eu não for hoje, não for trabalhar nesse domingo, eu não posso, eu tenho que comprar uma granja, se eu não trabalhar sábado e não fizer esse negócio, eu não posso. Fulano, eu posso? Não, eu não tenho tempo. Coitado, quer dizer, sempre não tem tempo. E quando a vida chegar, o tempo chegar, ele vai ter todo o tempo, até para se arrepender disso, né? Então, gente, eu gostaria de dizer a todos os colegas aposentados que sintam-se abraçados por mim, um aposentado também, mas ainda vou fazer uma proposta, que eu disse um dia desse a alguém, perguntaram, João, e você, como é que está fazendo se eu estou me mexendo? Porque eu digo, no dia que me encontrarem morto, pode dizer se esse danado morreu de atrevido. Porque eu quero ter o atrevimento de desafiar os tempos e seguir dentro daquilo que o meu corpo físico permite, eu continuar a minha luta sem aquele olhar injetado no horizonte, olhando, às vezes eu passo ali na praia, eu vejo aquela pessoa olhando para o oceano, e um dia eu brincando, conversando com Gorete, só a Gorete está esperando a morte, ela vem navegando lá da África, e ele está ali esperando para ela chegar. Então isso não é bom para vocês, não é bom para a família, não é bom para os filhos, e não é bom para seu ego, né? Então, gente, aposentados de todo mundo, univos para mudar de vida, univos para ter uma vida melhor. Então, agora, por aqui eu encerro com o meu grande abraço, dizendo que o site www.joaovicentemachado.com.br está idealizando algumas modificações para melhorar, para ver se a gente tem uma efetividade de funcionamento. Nesse momento nós funcionamos não online nem constantemente.
Estamos sim com algumas coisas de atualização de notícias, sim, mas a gente quer melhorar isso e vai melhorar. São projetos. E eu não tenho saudade, eu tenho esperança. Um abração para vocês todos.